E gente, paz do Senhor, tudo bem? Eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto que eu acho muito pertinente, principalmente para quem tem desejo por ministério. Quem sabe que tem aí um chamado ministerial, eu gostaria de conversar um pouquinho com você sobre os tempos do ministério. Vou pegar aqui três personagens bíblicos como exemplo, que são Moisés, Josué e Jesus. A primeira coisa que a gente precisa levar em conta sobre ministério e os tempos do ministério é que tudo vai ter um início. O início do ministério de Moisés, por exemplo, eu gosto de dizer que o início de um ministério é quando a gente nasce. A gente tem falado muito isso na semana de intercessão. A preparação que vem da parte de Deus, ela não começa no momento em que a promessa chega, ela começa bem antes. Deus, ele vem preparando Moisés, primeiro exemplo que a gente está pegando aqui, desde quando ele nasce, desde quando há um decreto e Moisés e todos os outros meninos hebreus iriam ser mortos. Desde ali Deus já estava preparando Moisés. Primeiro, mostrando que era ele quem daria livramento. Depois, Moisés vai parar lá no deserto, 40 anos. Isso daqui é interessantíssimo, porque Moisés vai passar 40 anos no deserto, fugido, para depois ir resgatar o povo e andar no deserto por mais 40 anos. O mesmo lugar para onde Deus já tinha enviado Moisés antes. Deus não vai te colocar em situações para as quais ele não te preparou. Falando agora de Josué, nós temos o início do ministério de Josué com ele aprendendo com Moisés. Sabe, o início do ministério, gente, ele não é a partir do momento em que a responsabilidade de liderar, a responsabilidade de fazer algo está na sua mão. A partir do momento em que você se dispõe a aprender a fazer, ali começa. Então, talvez você está pensando, meu Deus, mas quando é que as coisas vão começar? As coisas já começaram. Se você já se disponibilizou, já começou. Agora, quando vai vir para sua mão a responsabilidade, isso depende de Deus. Josué vai começar ao lado de Moisés, vendo Moisés, acompanhando Moisés. Depois que acaba o ministério de Moisés, que Moisés morre, inicia-se o ministério de Josué. Jesus ele vai começar o seu ministério no momento que ele nasce também. A partir daquele momento você já tem um marco histórico, você já tem um marco para a vida dos reis magos, você já tem um marco para a vida de Herodes, para a vida de Maria, para a vida de José. Jesus já está transformando vidas com o seu simples nascimento. Jesus vai desenvolver o seu ministério ao longo de 3 anos. 30 anos de preparação para 3 anos de ministério. O tempo que Deus vai te separar para te ensinar é muito maior do que o tempo que você vai ensinar outras pessoas. Leva isso sempre em consideração. Felipe, está demorando muito. Tá não, Deus só está te preparando. E para finalizar, nós temos o início do ministério, nós temos altos e baixos, momentos de acerto, momentos de erros. O único que não erra é Jesus. E dentre os altos e baixos de Moisés, por exemplo, nós temos momentos de Moisés vendo coisas inimagináveis, Moisés estando face a face com Deus lá no alto do monte. E ao mesmo tempo nós temos um Moisés já no fim da sua vida, estressado, batendo na rocha. E aqui chega o fim. Gente, todo ministério ele tem começo, meio e fim. Deus te chamou para um propósito, mas o seu tempo de vida, assim como de todos nós, ele é limitado. Por isso Deus sabe que haverá um momento de encerrar o ministério. E tão importante quanto começar e ir bem durante o ministério é saber passar adiante o cajado, como Moisés fez. Então saiba observar o tempo que o seu ministério está. Ah, Felipe, você está dizendo que eu estou em final de ministério? Não, quem vai te dizer isso é Deus. Mas saiba observar, porque cada tempo, o tempo de preparação exige um comportamento seu.
O tempo em que você está desenvolvendo, vivendo altos e baixos, exige um comportamento diferente. E o tempo do fim do ministério também exige um comportamento diferente. Exerça aquilo que Deus colocou na sua mão, mas saiba entender o momento em que você está exercendo isso. Amém? Que Deus te abençoe.